Nesse vídeo eu vou falar sobre os fatores que estão ocasionando a situação, o jeito que a gente está na nossa vida. Então, se você está numa determinada situação, qualidade de vida, qualidade de saúde, qualidade de relacionamento, seja lá de uma maneira positiva ou negativa, você está à mercê desses 7 fatores que eu vou falar nesse vídeo. Então, o que acontece? O jeito que você vem vivendo a sua vida e o jeito que as outras pessoas vêm vivendo a vida delas é completamente estruturado com base numa lógica. A gente às vezes pensa que a pessoa nasceu destinada a fazer alguma coisa, ou que ela nasceu com alguma habilidade, ou nasceu com alguma falta de capacidade, que ela nasceu com algum dom, nasceu com alguma coisa, mas na verdade, até onde se sabe, tudo isso consiste em aprendizagens que as pessoas estão tendo. E essa aprendizagem, ela acontece com base nas situações de vida de alguém, e não com base em algo casual, com base em algo aleatório. Tudo que as pessoas fazem tem alguma lógica, tá? Então, por mais estranho que seja, por mais que a gente não concorde, às vezes a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, mas existe alguma lógica na programação por trás daquilo. E essa lógica, quando ela é entendida, ela consegue ser modificada através de ferramentas, por exemplo, hipnose, auto-hipnose, ferramentas de programação neurolinguística. E é legal que a gente entenda a estrutura disso, porque sabendo essa estrutura, a gente sabe aonde que a gente tem que gerar uma intervenção. Então, existem 7 fatores, tá, que determinam isso, e esses 7 fatores são fatos, significados, emoções, crenças, decisões, comportamentos e resultados. Nossa, quanta coisa! Na verdade, é uma sequência, isso acontece em segundos, praticamente, na nossa estrutura, né? Até que se forma uma crença e depois a gente vai tomando decisões com base naquilo. Eu vou explicar como acontece. E, na verdade, isso daqui é uma forma simplificada, tá? Então, existe uma estrutura um pouco mais complexa que a gente estuda na PNL, mas esse é um modelo simplificado. Entendendo esse modelo, até o mais complexo, você vai entender intuitivamente. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu falei são fatos. O que são fatos? Qualquer experiência, qualquer evento que aconteceu em algum momento na nossa vida, dos quais a gente presenciou ou ficou sabendo, né? Então, você pode ser afetado por fatos dos quais você não estava presente, mas você ficou sabendo depois. E às vezes você pode ser afetado por fatos que você nem tinha nascido ainda, mas quando você fica sabendo, aquilo te gera um efeito. Então, é sempre um fato. O momento no qual você tomou consciência daquilo, no qual aquilo te afetou de alguma determinada maneira. E o que são os fatos? São estímulos do mundo externo que o nosso sistema nervoso absorve através dos nossos olhos, ouvido, pele, nariz e tal, né, boca, e gera uma representação interna daquilo. Então, olha que interessante. De tudo que está acontecendo na minha volta, eu não estou. Tudo isso são fatos, tá? Mas eu não estou consciente de tudo, não é tudo que está me influenciando. Nesse momento, enquanto eu estou falando isso, eu estou sendo mais influenciado pela câmera que está na minha frente, pelas notas que eu coloquei aqui do meu lado, pelo tempo do vídeo, por algum som da barrinha que fica me falando se teve algum ruído. Então, tem alguns fatos acontecendo aqui, mas tem outros que também estão presentes que não estão me afetando. Então, de todos os fatos possíveis, eu considero como fatos aqueles fatos dos quais eu estou, nesse momento, sendo afetado. Por dizer assim, eu posso estar sendo afetado e as pessoas às vezes acham que afetado é uma coisa negativa, né? Mas uma coisa pode me gerar um efeito positivo ou um efeito negativo, um efeito que eu não gosto ou um efeito que eu gosto. Então, vamos tomar cuidado com esse já, né, com esse tipo de julgamentos. Inclusive fiz um vídeo recente sobre avaliações e sobre descrições que vale a pena dar uma olhada. Então, os fatos são qualquer coisa que eu pude perceber naquele momento.
E o que determina isso? Meu estado de atenção naquele momento, meu nível do que estava sendo importante naquele momento, minhas experiências passadas que me falam, em situações como essa eu preciso ficar atento nisso daqui. Minhas crenças, meus valores, meus metaprogramas, toda a minha programação interna está determinando dentro do meu sistema neurológico, do meu sistema nervoso, quais são os fatos dos quais eu devo perceber. Quais são os fatos que eu devo prestar atenção, quais são os fatos que vão passar, né, para um filtro mais detalhado do meu sistema interno. E aí, com base nesses fatos, automaticamente eu vou gerar uma interpretação daquilo, que é a parte linguística que a PNL estuda. Então, os fatos que eu estou absorvendo é a parte neurológica, né? Meu sistema nervoso está recebendo alguma coisa. Aí eu dou um significado para aquilo. Ou seja, eu dou um nome para aquilo, eu atribuo uma qualidade para aquilo. Eu falo, isso é um celular, isso é uma árvore, isso é bom, isso é ruim, isso é gostoso, isso é azedo, sei lá, né? Então eu vou começar a atribuir alguns significados. E esses significados, de acordo com como eu interpretei, e aqui vem de novo, o que determina o significado que eu atribuo para um fato? A mesma coisa, a minha programação interna, o jeito que eu aprendi, minhas experiências passadas, minhas crenças, meus valores, meu estado interno, né? Meu estado emocional. Se eu estou feliz, eu penso de um jeito sobre as coisas. Se eu estou triste ou irritado ou com raiva, eu penso sobre as mesmas coisas, só que de um jeito diferente. Então, o significado que eu dou também é influenciado pelo meu estado interno. Os fatos que eu percebo e o significado. E com base no significado, aquilo vai despertar em mim uma emoção. Então, se eu dou um significado irrelevante, por exemplo, isso daqui é uma caneta. Tá, eu atribuí um valor para aquilo, né? Eu dei o meu sistema neurológico atribuiu uma linguagem para aquilo, deu um nome para aquilo, deu uma interpretação para aquilo, mas aquilo não me afeta, não faz nada na minha vida. Agora, porque para mim isso não era uma coisa que estava sendo muito importante ou significativa. Agora, se eu estou desesperadamente procurando uma caneta, precisando de uma caneta, porque eu tenho que anotar uma coisa, senão eu vou esquecer, e aquilo vai solucionar os problemas da minha vida e tal. A hora que eu acho uma caneta, que bom, achei uma caneta. Então, o significado que a gente atribui não é baseado no fato em si, e sim enquanto aquele fato é significativo para mim, quanto ele é bom ou ruim para mim, ou irrelevante para mim. Né? Então, agora, eu não estou precisando de uma caneta, tenho uma caneta na minha frente, eu olho para ela e falo, uma caneta. Agora, se eu estou precisando muito de uma caneta, na hora que eu estou precisando, eu vejo uma caneta e eu fico feliz. Ou seja, aquilo me gera uma emoção. Agora, eu posso perceber um comportamento de alguém. Alguém fala comigo de um determinado jeito, uma determinada maneira. E eu acho que aquilo é rejeição. Eu vou atribuir uma emoção para aquilo que é baseada no que eu penso sobre rejeição. Se eu atribuo indiferença, eu vou ter uma outra emoção. E isto, por incrível que pareça, também é uma resposta à maneira que a minha mente está organizada. Então, olha como tudo influencia em tudo. Né? Quando a gente é bebê, a gente vai aprendendo a interpretar as coisas com base em como as outras pessoas interpretam. E eu vou aprendendo a dar significados para as coisas do mundo. Depois disso, quando eu vou vivenciando as coisas do mundo que estão acontecendo, eu atribuo meu próprio significado. Algumas pessoas, elas têm uma certa insegurança, ou seja lá o que for, que quando elas veem um determinado fato, elas perguntam para as outras pessoas o significado que as outras pessoas dão, porque ela não aprendeu sozinha o que ela tem que pensar sobre aquilo. Então ela ouve
uma determinada notícia, ela tem que perguntar para alguém, viu, essa notícia aqui, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Então até a gente faz isso, né? Alguém fala, olha, vai sair tal quantidade de vacinas. Você não sabe se aquela quantidade é bastante ou pouca, você pergunta para alguém, viu, isso aqui é bastante, né? Isso é suficiente? Porque a gente também está precisando buscar significados para aquilo. Então, a gente vai formando nossa estrutura interna e, na medida que a gente vai aprendendo a dar significados para as coisas, a gente vai gerando emoções. Mas como que essas emoções também funcionam? Eu tenho como que uma correspondência interna que me diz assim: se uma pessoa me trata com agressão, a minha resposta é sentir raiva. Ou então, uma outra pessoa poderia pensar: se uma pessoa me trata com agressão, a minha resposta é sentir medo. E essas duas pessoas vão ter respostas emocionais diferentes com base no que elas aprenderam. Fica claro? Então, até as emoções que são geradas são baseadas na forma que a nossa mente vem se organizando desde que a gente praticamente começou a ter contato com o mundo externo. E até a emoção, não é um tema desse vídeo, ela também tem uma correspondência. Por exemplo, se eu sinto medo, eu faço tal coisa. Se eu sinto raiva, eu faço tal coisa. Mas eu nem quero entrar muito em detalhes sobre isso agora. Então, vamos lá. Eu tenho fatos, eu tenho significados. Os fatos são baseados no que eu estou prestando atenção, no que eu estou valorizando naquela hora. Os significados são com base nas coisas que eu interpreto, nas coisas que eu entendo sobre o mundo. As emoções são uma combinação do significado que eu dei com uma resposta interna que eu devo sentir quando aquele significado acontece. Então, eu gero uma emoção. Eu sinto uma emoção. Uma emoção é uma resposta fisiológica. É uma coisa que eu não consigo controlar. Por exemplo, se eu estou assim, quero ficar feliz agora. Não fiquei, né? Então, nessa hora, eu não consigo ficar feliz porque eu estou tentando usar uma parte racional da minha mente para gerar uma resposta. E essa resposta, ela é inconsciente, ela é uma resposta profunda. Então, se eu quiser ficar feliz, eu vou ter que gerar um processo interno dentro da minha cabeça que vai me gerar uma emoção. A emoção é uma resposta fisiológica. Ela está mexendo com a minha química corporal, por dizer assim. E agora, depois que eu gerei a emoção, que é o terceiro fator, a combinação do significado com a emoção provavelmente vai gerar uma crença. Então, se várias, ou, né, na medida que aquilo se torna recorrente. Por exemplo, todos os dias eu estou precisando muito de uma caneta. Aí eu acho uma caneta e fico feliz. Aí no outro dia também, estou precisando muito, acho uma caneta e fico feliz. Estou precisando muito de uma caneta, acho uma caneta, fico feliz. O que vai acontecer? Eu vou começar a associar dentro da minha cabeça a seguinte crença: canetas me deixam feliz. E aí, às vezes, eu posso nem estar necessariamente precisando de uma caneta, mas eu vejo uma caneta até me sinto bem. Às vezes nem sei por quê, mas eu me sinto bem. E as crenças, elas são regras sobre o mundo. Então, se isso acontecer, eu tenho que sentir isso. Eu sou capaz disso. Eu sou merecedor disso. Isso é possível, isso é impossível. Eu sou capaz, eu sou incapaz, eu mereço, eu não mereço. As pessoas são assim, as pessoas são de tal jeito, o mundo é assim, o mundo é de tal jeito. Então, basicamente, eu tenho algumas crenças que podem ser divididas em crenças sobre o mundo, sobre as outras pessoas e sobre mim. E dentro dessas crenças, elas têm algumas ramificações também. Por exemplo, eu tenho crenças sobre as coisas serem possíveis ou não, se eu sou capaz ou não de fazer alguma coisa, e eu sou merecedor ou não de fazer alguma coisa. E aí, essa crença, ela entra na minha cabeça como uma verdade. A partir do momento que eu formo uma crença dentro da minha estrutura, eu passo a agir como se essa crença fosse verdadeira. Eu não tenho mais consciência de que isso é uma crença ou que isso é uma opinião. Eu vou agir como se ela fosse verdade. Não é uma coisa que eu acredito, é uma coisa que eu sei. E essa é a diferença, né?
Às vezes a gente fala assim, eu acho tal coisa. Na verdade, você não tem certeza. A crença, eu sei tal coisa. E tem um outro ponto interessante sobre crenças, que muitas das nossas crenças a gente nem tem consciência. Por exemplo, pode ser que eu acredito que eu não mereço ganhar dinheiro, ou que eu não mereço ter um relacionamento saudável, e se alguém me perguntar, eu vou falar, não, eu mereço ter dinheiro, eu mereço ter um bom relacionamento. Mas na minha cabeça tem uma voz interna ali que tem mais força, por dizer assim, que diz, não, não merece não. Não, você nunca vai ter dinheiro, porque quem tem dinheiro é corrupto. Não, você nunca vai ter um bom relacionamento porque você tem orelha torta. Não, você nunca vai conseguir isso por causa disso. Você nunca vai conseguir esse emprego porque para conseguir esse emprego tem que falar bem e a sua voz é feia. E às vezes eu acho que eu não vou conseguir um emprego porque para conseguir aquele emprego tem que falar bem e a minha voz é feia. E tudo isso está baseado em um tio meu de quando eu tinha 4 anos de idade que falou: sua voz é feia. Aí eu senti ali uma rejeição, uma decepção. Era um tio que eu acreditava e tal. E a partir daquele momento eu crio a crença de que minha voz é feia e eu posso formular uma crença de que eu não vou ter um bom emprego naquela área e eu nem vou ter consciência de por que eu não acredito naquilo. E tudo isso dá para ser descoberto e resolvido através de hipnose, auto-hipnose, ferramentas de programação neurolinguística bem utilizados. Então, as crenças, elas são verdades. São coisas que a gente sabe e a partir daquele momento a gente passa a agir como se aquela crença fosse verdadeira. E as crenças determinam nossas decisões na vida. Então, uma vez que eu tenho crenças, eu vou passar a decidir coisas. E crenças, só para complementar rapidinho, também podem ser regras sobre alguma coisa. Por exemplo, quando eu sei que alguém está sendo honesto, aí se eu penso, bom, honestidade é a pessoa fazer isso. Isso também é uma crença sobre honestidade. Ou seja, tudo são crenças sobre alguma coisa. E com base nessas crenças, com base nos valores que eu tenho na vida, né? Ou seja, o que eu acho que são coisas importantes para mim, essas crenças, junto com esses valores, vão me fazer tomar decisões, fazer escolhas. Será que eu faço isso agora ou será que eu faço isso? Aquele que tiver um valor e uma crença mais impactante para mim, vai ser a decisão que eu vou tomar. E muitas vezes, se eu tenho muitas crenças limitantes, eu vou tomar as decisões que vão, ao invés de me fazer ter sucesso, vão me fazer, por exemplo, evitar passar vergonha. Então, eu não vou passar vergonha, mas eu também não vou conseguir as coisas que eu quero ou algo assim. Então, o tipo de crenças que eu tenho vai me fazer optar por caminhos de vida, ou seja, eu vou trilhar um caminho de vida com base nessas crenças. E quando eu tomo decisões, eu tenho comportamentos, que é coisas que eu falo com o corpo, que eu faço com o corpo, ou que eu falo através da minha fala. Né? Então, comportamentos são coisas que efetivamente são minhas ações. E as minhas ações são decididas. Não parece, mas cada vez que você faz alguma coisa, cada vez que você levanta da sua cadeira para ir na geladeira pegar uma fruta ou um chocolate, cada vez que você acende um cigarro, cada vez que você estuda, começa a estudar, cada vez que você faz qualquer coisa, é uma decisão que você está tomando. Mas a gente não percebe porque, às vezes, essas decisões são tão automáticas que a gente não se dá conta. Por quê? Porque o nosso sistema de crenças tornou aquela decisão uma coisa óbvia a ser feita. E a gente percebe o nosso comportamento, mas não tem consciência de que a gente acabou de decidir fazer aquilo. E a gente vai lá e faz. E os nossos comportamentos na vida produzem os resultados que a gente está tendo. Ou seja, puxa, estou fumando X cigarros por dia. Nossa, engordei. Nossa, emagreci. Nossa, meu corpo está ficando mais bonito. Meu corpo está ficando mais feio. Estou ficando mais saudável. Meu colesterol melhorou. Meu colesterol piorou. As pessoas estão brigando comigo porque eu trato elas de tal jeito. Esses resultados
que a gente vem tendo na vida são uma consequência natural e inevitável dos fatos que a gente viveu, significados que a gente atribuiu, emoção que aquilo gerou, crenças que aquilo formou, decisões que a gente tomou, comportamentos que a gente assumiu e que vão gerar esses resultados. E olha toda essa bola de neve que vai se criando e algumas pessoas tentam simplesmente mudar os comportamentos para tentar ter resultados diferentes. Faz mais sentido agora, quando eu repito nas minhas aulas, nos meus vídeos, que tentar mudar um comportamento pela força de vontade é um esforço quase improvável de gerar uma mudança efetiva na vida? Olha tudo que está dando respaldo para os comportamentos que você está tendo. Ou seja, tem toda uma estrutura que faz com que aquele comportamento seja a escolha óbvia para você adotar, que seja a escolha lógica para você. E você não gosta do resultado. Só que o resultado é uma consequência natural de toda essa estrutura que você vem criando na vida. E às vezes você tenta só mudar o comportamento, mas é como se você construísse uma coisa num lugar que não tem estrutura. Você está tentando construir uma casa num pântano. Não tem estrutura aquilo. Você precisa reformular a sua estrutura. Então, o que eu acho interessante, né? Eu já tenho vídeos aqui ensinando auto-hipnose, eu já tenho vídeos aqui ensinando como dar sugestões para a gente. O que a gente pode começar a trabalhar? Deixa eu só fechar uma telinha que abriu aqui. O que a gente pode começar a trabalhar? Que tipo de significados eu estou dando para as coisas? Que tipo de emoção uma coisa me gera? Que tipo de coisas eu acredito sobre aquilo? Isso vai automaticamente e de uma maneira natural começar a modificar as decisões que eu venho tomando na minha vida. E aí aquele comportamento novo vai ser uma consequência natural, uma consequência intuitiva da forma que você veio mudando sua programação. E é possível você fazer isso porque todas as coisas que a gente fez na nossa vida, todos os significados, emoções e tal, estão registrados numa coisa que se chama mente inconsciente, que é como se fosse um projeto, igual esses projetos de engenharia, mas eu gosto de falar que é um projeto tridimensional, um projeto holográfico, né, que tem um pouco do todo em tudo, e tudo isso está registrado no nosso inconsciente. E qual que é a ferramenta mais poderosa para que a gente acesse o nosso inconsciente? É a hipnose, é a auto-hipnose. Então, quando a gente começa a entender os significados que a gente está dando, entender as emoções, entender as crenças, entender as decisões, a gente sabe por que a gente está tendo os resultados. E quando a gente tenta mudar uma coisa por força de vontade, é como se fosse 5 coisas que estão dando suporte para empurrando, como se fossem 5 coisas empurrando você numa direção, e você tenta mudar o comportamento, é como se tivesse uma empurrando de volta. É como se eu estivesse pegando 5 dedos aqui tentando empurrar com um. Mas esses 5, eles vão ser muito mais fortes do que um, porque 5, né? Você está usando fatos, significados, emoções, crenças, decisões para gerar comportamentos. Então, mudar só o comportamento é tentar mudar um pedaço pequeno de toda uma estrutura que vem se criando ao longo da nossa vida, através da nossa força de vontade. Então, eu sei que não está tão óbvio ainda como que a gente vai fazer isso, mas eu quero que você continue acompanhando os meus vídeos, as minhas aulas, que isto tudo pode ser mudado, não é tão difícil mudar, e uma coisa que eu já falei, mas eu vou falar novamente. Entender racionalmente não é o suficiente para a gente mudar alguma coisa. Saber quando começou não é o suficiente para a gente mudar uma coisa. A gente tem que saber o que trabalhar naquilo. Mas agora, só de saber esses 7 fatores, provavelmente a nossa habilidade intuitiva e natural de conseguir solucionar as coisas já vai
abrindo novas possibilidades. Não estou afirmando que só saber disso agora vai fazer as coisas começarem a mudar, mas quando a gente começar a aprender a tomar consciência disso, saber qual tipo de fato, qual tipo de significado, emoção. Então, aonde que está o ponto prioritário desse resultado que você está tendo na sua vida? E quando você muda essa chavinha, todas as decisões e comportamentos com base naquilo vão ser mudados também. Então, continue seguindo, continue acompanhando. Se você não segue o canal ainda, siga o canal, dá like nesse vídeo para outras pessoas conseguirem ter acesso a ele também. E nos próximos eu vou continuando, e nas próximas aulas também a gente vai continuando a falar mais desses assuntos que são tão significativos para a nossa mudança, para o nosso desenvolvimento interno mesmo, né, para despertar nossos potenciais, para a gente conseguir atingir aquelas coisas que a gente quer na nossa vida. Então, vou ficando por aqui, abraços e até a próxima.